Você confiaria sua casa, sua cidade, seu país a um processo que acontece dentro do núcleo de um átomo? Nos próximos minutos, você vai entender como funcionam as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2. Quais princípios da física nuclear tornam isso possível? Porque elas são muito mais parecidas com uma usina termoelétrica do que com uma bomba. E porque, apesar de todo o medo que cerca a palavra nuclear, essas usinas operam há décadas no Brasil com níveis de segurança extremamente elevados. Aqui no Matematizei não fugimos de temas complexos. Nós os desmontamos até que a física fique clara. As duas únicas usinas nucleares em operação no Brasil ficam na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, localizada em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio. Esse complexo abriga Angra 1 em operação comercial desde 1985 e Angra 2 em operação desde 2001. Juntas, elas respondem por cerca de 2% de toda a eletricidade consumida no Brasil, fornecendo energia estável, contínua e independente de condições climáticas. E isso já levanta a primeira pergunta importante: por que investir em energia nuclear num país com hidrelétrica? O Brasil é conhecido por sua matriz elétrica majoritariamente hidráulica. Então, por que diabos investir em usinas nucleares? A resposta é menos política e mais física. Usinas hidrelétricas dependem de chuvas regulares, de reservatórios cheios, ciclos climáticos estáveis e, adivinha só, tudo isso vem sendo afetado graças às mudanças climáticas. Já uma usina nuclear funciona 24 horas por dia, não depende de vento, sol ou chuva, fornece potência constante e ideal para a chamada carga de base do sistema elétrico. Em termos de engenharia elétrica, isso significa estabilidade. A energia nuclear entra exatamente onde fontes intermitentes falham. Tá, mas por que Angra dos Reis? A escolha não foi estética, acredite. Foi estratégica. Existem dois motivos físicos fundamentais para Angra ter sido escolhida. Proximidade de grandes centros. Angra fica relativamente próxima do Rio de Janeiro, São Paulo e também de Belo Horizonte. Isso reduz perdas de transmissão e aumenta a eficiência do sistema elétrico nacional. Energia elétrica não viaja de graça. Quanto maior a distância, maiores as perdas. Água em abundância para refrigeração. Aqui entra um ponto bastante importante da física das usinas nucleares. Uma usina nuclear não é uma máquina de gerar eletricidade diretamente. Ela é, antes de tudo, uma máquina de gerar calor. E calor precisa ser removido. O oceano fornece uma enorme capacidade térmica, suprimento praticamente inesgotável de água e estabilidade de temperatura ao longo do ano. Essa água não entra em contato com o material radioativo, mas ela é essencial para manter o sistema funcionando de forma segura. Antes de avançar, vamos relembrar alguns conceitos já abordados anteriormente. Usina nuclear não é uma bomba. Não existe explosão nuclear em Angra. A física envolvida é completamente diferente das armas nucleares. O que acontece ali é fissão controlada, cuidadosamente regulada, desacelerada e monitorada o tempo todo. E é exatamente isso que vamos começar a destrinchar agora. Toda usina nuclear é uma usina termoelétrica. Esse é o ponto que muda tudo. Do ponto de vista da física, uma usina nuclear é apenas uma usina termoelétrica cujo calor não vem de queima de combustível, mas de fissão nuclear. O resto é praticamente o mesmo: calor, vapor, turbina, gerador e eletricidade. Nada de mágico, nada de ficção científica. O reator é onde ocorre a fissão do urânio. Mas atenção, ele não gera eletricidade. Ele gera calor. Esse calor aquece a água até cerca de 320 graus, mantendo-a líquida graças às altíssimas pressões. Essa água quente circula continuamente, transportando energia térmica para o restante da usina. Tanto o Angra 1 quanto o Angra 2 utilizam reatores do tipo PWR, reator de água pressurizada. Esse tipo de reator usa 3 circuitos independentes de água completamente separados. Circuito primário: água em contato direto com o reator. Alta pressão, possui leve radioatividade e nunca ferve. Circuito secundário: recebe calor do primário, a água ferve e vira vapor, move a turbina e não é radioativa. Circuito terciário: usa a água do mar, resfria o vapor, condensa novamente em água líquida. Nunca entra em contato com os outros circuitos. Essa separação é um dos principais fatores de segurança da usina. Por que não ferver a água direto no reator? Essa é uma pergunta bastante comum. Se a água já está quente, por que não deixar ela ferver e ir direto para a turbina? A resposta curta é segurança. Se a água que passa pela turbina fosse radiativa, qualquer vazamento seria crítico,
a manutenção seria extremamente perigosa, o risco operacional aumentaria absurdamente. Separar os circuitos é uma decisão puramente física e de engenharia. O reator e os sistemas mais críticos ficam dentro de uma estrutura de contenção. Em Angra 1, é uma estrutura cilíndrica com domo superior. Em Angra 2, uma esfera perfeita de concreto e aço. Essas estruturas têm paredes de vários metros de espessura, possuem camadas de aço internas, são projetadas para resistir a impactos, pressão extrema e eventos externos. Nada ali é exagero, tudo é cálculo. Bom, até agora falamos de engenharia térmica e hidráulica. Se você gosta da ciência explicada sem gritaria, sem simplificação, sem medo da matemática, já deixa o like, se inscreve aqui no Matematizei. Porque aqui a gente trata temas complexos não como entidades sobrenaturais, mas nós gostamos de destrinchá-los e compreender até o final. Se a fissão nuclear libera tanta energia, por que o reator não explode como uma bomba? Essa pergunta é o divisor de águas entre medo e entendimento. E já fizemos ela em outros vídeos aqui no canal. E a resposta não está em discursos tranquilizadores, está na física. Dentro do reator de Angra, o combustível não é um bloco sólido brilhando em verde radioativo, como a gente costuma ver nos desenhos ou no cinema. Ele é extremamente organizado, modular e pequeno. O combustível nuclear começa em forma de pastilhas cerâmicas de dióxido de urânio. Cada pastilha tem cerca de 1 centímetro de diâmetro, poucos centímetros de altura. A aparência delas é semelhante a uma moeda grossa. Essas pastilhas são empilhadas dentro de tubos metálicos longos chamados de varetas de combustível. Várias varetas formam um elemento combustível. Em Angra 1, por exemplo, existem centenas desses conjuntos dentro do reator. E agora vem um dado que sempre quebra a intuição. Uma única pastilha dessas pode liberar energia equivalente a dezenas de caminhões de óleo diesel. Não porque queima melhor, mas porque acessa energia do núcleo do átomo, não da eletrosfera. Nem todo urânio serve para uma usina nuclear. O protagonista aqui é o urânio 235. Esse número não é decorativo, ele indica 92 prótons, 143 nêutrons, um total de 235 partículas no núcleo. Esse núcleo é instável o suficiente para se quebrar quando absorve um nêutron lento. Fissão nuclear é literalmente isso, quebrar o núcleo de um átomo pesado em dois núcleos menores. Quando um nêutron atinge o núcleo do urânio 235, o núcleo se torna instável, ele se divide em dois fragmentos menores, então libera uma quantidade gigantesca de energia, 2 ou 3 novos nêutrons. Essa energia aparece principalmente como energia cinética dos fragmentos, também em formato de calor. E os nêutrons liberados podem causar novas fissões. E aqui nasce a famosa reação em cadeia. Um evento gera outros eventos que geram outros, e assim por diante. Se nada freasse isso, a taxa de fissão cresceria rapidamente. A liberação de energia seria explosiva. Isso é uma bomba nuclear. Mas, em uma usina, o objetivo é exatamente o oposto: manter a reação estável, previsível e controlada. E é aqui que entra a engenharia. A fissão nuclear não é controlada controlando energia, ela é controlada controlando nêutrons. Se os nêutrons não alcançam outros núcleos de urânio, a reação desacelera. Dentro do reator existem barras de controle feitas de materiais que absorvem nêutrons com extrema eficiência, como por exemplo cádmio, prata, o índio. Quando essas barras descem, elas absorvem os nêutrons e a reação diminui. Quando elas sobem, deixam os nêutrons livres e a reação aumenta. Esse movimento é preciso, contínuo e monitorado em tempo real. Não é liga-desliga. É um ajuste fino. Além das barras, o próprio líquido de refrigeração do reator contém ácido bórico dissolvido. O boro também absorve nêutrons. Isso permite ajustes ainda mais delicados da reação, controle químico além do mecânico. Quanto maior a concentração de boro, menor a taxa de fissão. Esse sistema adiciona redundância, que é um princípio-chave de segurança nuclear. Tá, mas e se tudo der errado? Aqui a física impõe limites claros. A água no reator faz 3 coisas ao mesmo tempo: refrigera o combustível, transporta calor e atua como um moderador de nêutrons. Moderador significa ela desacelera nêutrons rápidos e aumenta a chance de fissão controlada. Se a água some, o combustível aquece demais e a moderação desaparece. Isso já derruba um mito clássico: derretimento não é explosão nuclear. Um possível acidente grave seria o derretimento do núcleo. Mas, atenção! Derretimento é totalmente diferente de explosão nuclear no sentido de uma bomba. E aqui não estamos nos referindo ao acúmulo de hidrogênio por conta das altas temperaturas. Para uma explosão nuclear, é necessário combustível
altamente enriquecido, geometria específica, compressão rápida. Nada disso existe em Angra. O risco real de um derretimento está ligado à liberação de material radioativo, não a uma explosão atômica. Tá, por que o reator fica dentro de uma contenção absurda? Porque segurança nuclear trabalha com o conceito de defesa em profundidade. Se uma barreira falha, outra assume. No caso de Angra, pastilha cerâmica, o tubo metálico da vareta, circuito primário fechado, vasos de pressão, estruturas de contenção de concreto e aço, todas essas camadas precisam falhar simultaneamente para haver liberação significativa. Isso não é impossível, mas é extremamente improvável. Tá, até aqui toda essa física serviu para produzir uma coisa só: calor. Uma usina nuclear não é segura porque nunca falha. Ela é segura porque já assume que falhas vão acontecer. Esse é o ponto mais mal compreendido de toda a engenharia nuclear. Aqui, segurança não é baseada em esperança. Ela é baseada em probabilidade, redundância e física. O princípio central é: falhar é permitido, perder o controle não. Isso significa que nenhum sistema é considerado confiável sozinho. Cada função crítica é protegida por múltiplas camadas, sistemas independentes, mecanismos passivos que não precisam de ação humana. Se uma falha acontece, outra coisa entra automaticamente. Diferente do imaginário popular, ninguém fica gritando botão o tempo todo. A sala de controle funciona assim: sistemas automatizados operam a usina, operadores supervisionam e humanos intervêm apenas quando parâmetros fogem do esperado. Cada operador passa por anos de treinamento, simulações constantes, testes psicológicos e técnicos. E aqui entra um ponto bastante importante: o operador não decide se a usina para, o sistema decide primeiro. O ser humano entra para gerenciar consequências, não para improvisar. Existe uma palavra curta, feia e poderosa na engenharia nuclear, e já citamos ele em outro vídeo aqui no canal: Scrum. Ela significa desligamento imediato do reator. Quando isso acontece, todas as barras de controle caem instantaneamente, a fissão nuclear praticamente para e a potência despenca em segundos. Isso não depende de eletricidade, software complexo ou de decisão humana. Em muitos casos, é puramente gravitacional. As barras simplesmente caem mesmo. Esse detalhe é proposital. Se faltar energia, se um sistema travar, se alguém errar, a física ainda vence. Mas o reator ainda está quente, e isso é correto. Se você viu o nosso último vídeo sobre Fukushima, sabe que mesmo após o Scrum, o combustível continua quente, produtos da fissão continuam decaindo e ainda existe geração de calor residual. Isso é inevitável, por isso o resfriamento continua sendo a prioridade absoluta. Angra possui múltiplas bombas, circuitos independentes, fontes externas de energia, geradores a diesel internos. Se a rede elétrica externa falhar, geradores entram automaticamente. Se um gerador falhar, outro assume, e se todos falharem, sistemas passivos ainda mantêm o resfriamento por tempo suficiente. Isso não elimina o risco, mas aumenta brutalmente o tempo de resposta. E tempo é o fator mais valioso em qualquer emergência. E se tudo falhar, absolutamente tudo, ainda existe a contenção. Ela não é um prédio bonito, é um sistema físico projetado para conter pressão, calor e material radioativo. As características mais importantes nesses prédios são seu concreto de alta densidade, camadas internas de aço, resistência a impactos externos, capacidade de suportar pressões muito além do normal. Ela não existe para evitar falhas, ela existe para conter consequências. Dentro de áreas críticas da usina, a pressão do ar é menor do que a pressão externa. O resultado físico direto disso, o ar sempre entra e nunca sai. Se houver vazamento de material, ele tende a ficar confinado, ele não se espalha para o ambiente. Isso é física de fluidos aplicada à segurança. Radiação não é um fantasma escondido, ela é medida, ela é monitorada, registrada continuamente. Funcionários usam dosímetros passivos, dosímetros digitais, controles de entrada e saída. Cada exposição é registrada, acumulada, comparada com limites extremamente conservadores. Nada fica no achismo. Na engenharia nuclear, o ser humano não é considerado infalível. O erro humano é parte do projeto. Por isso, procedimentos são padronizados, decisões críticas são automatizadas, treinamentos simulam falhas absurdas. A ideia é reduzir o impacto do erro humano. Qualquer anomalia relevante resulta em desligamento, análise, correção e retorno gradual. Isso é o oposto da lógica do risco imediato. A energia nuclear resolve um problema energético em décadas.
Mas nem tudo são flores. Ela cria um problema físico que dura séculos. Esse é o ponto mais delicado de toda a discussão nuclear. E fugir dele não é ciência. Bom, depois de alguns anos dentro do reator, o combustível perde eficiência, a taxa de fissão diminui. Produtos da fissão começam a se acumular. Isso não significa que ele deixou de gerar energia, significa que não é mais economicamente eficiente continuar usando. Fisicamente, ele continua quente, radioativo e ativo por decaimento. Ou seja, combustível sai do reator, mas o problema não sai com ele. Quando removido do reator, o combustível segue sempre submerso em água e essa água contém boro. Esse material fica lá por aproximadamente 3 anos. Esse processo cumpre 3 funções simultâneas: resfriamento térmico, blindagem contra a radiação, barreira física adicional. As piscinas ficam dentro da própria usina e elas são profundamente monitoradas, possuem sistemas redundantes de resfriamento. E aqui entra um conceito fundamental da física nuclear. Radiação não para, ela decai com o tempo. Os produtos da fissão são instáveis, eles decaem espontaneamente, liberando partículas, radiação gama, calor residual. Cada isótopo tem uma meia-vida específica, escalas que variam de segundos a milhares de anos. Isso significa que não existe um botão de desligar. A única solução física possível é esperar. Tá, por que a água é tão eficaz? A água absorve radiação e desacelera as partículas, dissipa o calor. Mas, mais importante, ela transforma um problema violento em um problema lento. A piscina não resolve o rejeito, ela compra tempo. E na física nuclear, tempo é tudo. E aqui entra uma distinção que quase nunca ouvimos falar. Existem 3 grandes categorias de rejeitos: baixa atividade, roupas, ferramentas, filtros, materiais contaminados; média atividade, resinas, componentes internos, partes de sistemas; e alta atividade, combustível nuclear usado. Somente o último grupo concentra alta radioatividade, calor residual significativo, longos tempos de decaimento. Misturar tudo isso no mesmo discurso é desinformação. Na prática, rejeitos são solidificados, encapsulados, selados em tambores blindados. Nada escorre, nada borbulha, nada vaza sozinho. O risco existe, mas ele é calculado e não cinematográfico. Hoje no Brasil, o combustível usado permanece armazenado nas próprias usinas em containers de concreto e aço. Isso não é o ideal teórico, é o real prático. Por quê? Porque o verdadeiro desafio não é técnico, é temporal e político. Projetar algo que dure centenas de anos, atravesse gerações e sobreviva a mudanças sociais não é um problema comum da engenharia. Na verdade, ele é um problema civilizacional. E esse ponto é o mais importante do vídeo. A energia nuclear reduz emissões de carbono, fornece energia estável, ocupa pouco espaço físico, mas em troca transfere um ônus ao futuro, exige vigilância prolongada e depende de responsabilidade institucional contínua. Vale lembrar que toda fonte de energia gera rejeitos. O carvão, a poluição atmosférica imediata, o petróleo, impacto climático difuso, hidrelétricas, impactos ambientais locais, nuclear, rejeitos concentrados no tempo. A diferença da energia nuclear é que ela não espalha o problema, ela o concentra. Isso assusta, mas também permite controle. O que Angra nos ensina, afinal? Bom, depois de tudo que vimos, fica claro que Angra 1 e 2 não são bombas, experimentos, apostas cegas. Na verdade, elas são máquinas térmicas sofisticadas baseadas em física sólida, operando dentro de margens extremamente conservadoras. O risco existe, mas ele é calculado e monitorado e assumido conscientemente. Bom, depois de entender como Angra funciona, por que ela não explode e como seus riscos são tecnicamente controlados, é hora de entrar numa zona desconfortável, mas necessária. Aqui no Brasil, nas usinas Angra 1 e 2, já tivemos alguns incidentes. No fim de 2024, com repercussão maior em 2025, foi identificado um vazamento no primeiro selo do núcleo do reator de Angra 2. Tecnicamente, o que isso significa? O reator possui selos redundantes. O primeiro selo apresentou vazamento, o segundo selo permaneceu íntegro. Não houve liberação externa relevante, não houve risco radiológico imediato ao meio ambiente. E do ponto de vista estritamente físico e da engenharia, o sistema funcionou como projetado.
Falha simples, contenção mantida. Em setembro de 2022 ocorreu um episódio mais sensível em Angra 1. O que aconteceu lá? Um vazamento de dezenas de litros de água do sistema primário. Água com baixo nível de contaminação radioativa. Parte do volume atingiu a baía de Itaúna. A Eletronuclear alegou níveis dentro dos limites regulatórios, ausência de risco ambiental relevante, mas o vazamento não foi comunicado de imediato. Houve investigação do IBAMA e a usina foi multada por descarte irregular. O foco do problema foi novamente procedimental e não físico. Bom, existem alguns relatos históricos apontam vazamentos menores, falhas pontuais, registros desde a década de 80. Um exemplo citado com frequência é um episódio que aconteceu em 86, envolvendo o vazamento de água radioativa em Angra 1. Nada disso configura acidente grave nos padrões internacionais, mas todos apontam para o mesmo eixo crítico: manutenção, cultura de segurança e comunicação. Quando se olha o conjunto dos episódios, surge um padrão claro. A engenharia responde bem, os sistemas físicos funcionam e as contenções cumprem seu papel. O ponto frágil recorrente é a transparência. E isso importa porque em energia nuclear, percepção pública é parte da segurança. Sem confiança, qualquer evento vira crise. Qualquer falha vira pânico. E se acontecer um tsunami no Brasil, como aconteceu no Japão? O trauma de Fukushima é real, mas a física e a geologia não se repetem automaticamente. O Brasil está localizado no centro da placa tectônica sul-americana, longe de zonas de subducção, longe de falhas sísmicas ativas de grande porte. Tsunamis devastadores estão associados a terremotos submarinos gigantes. Esses terremotos simplesmente não acontecem aqui. Especialistas da rede sismográfica brasileira são categóricos. O risco de tsunami no litoral brasileiro é praticamente inexistente. Além da geologia favorável, Angra possui Ilha Grande, que funciona como uma barreira natural, a baía é protegida e não aberta diretamente ao Oceano Atlântico, e há uma redução drástica da energia de ondas oceânicas. Mesmo em cenários extremos teóricos, a configuração geográfica já dissipa grande parte da energia. As usinas de Angra foram projetadas para resistir a terremotos de até 6,5 graus na escala Richter. Inundações de até 7 metros possuem quebra-mares de 8 metros de altura. Ou seja, mesmo um evento altamente improvável, precisaria ultrapassar múltiplas margens do projeto. Então qual é o risco natural real em Angra dos Reis? O maior risco natural em Angra não vem do mar, vem das encostas. Chuvas intensas na região podem provocar deslizamento, bloqueio de acessos, impactos logísticos. Isso é risco real, frequente, historicamente documentado. Só que esse é tratado mais como um problema civil e urbano do que nuclear. A energia nuclear nos obriga a pensar diferente. Ela não resolve tudo, ela não é vilã nem salvadora. Ela apenas expõe algo incômodo. Nossas escolhas energéticas sempre deixam marcas no tempo. A diferença é se essas marcas são invisíveis ou se temos coragem de olhar para elas de frente. Se você chegou até aqui, você não ganhou uma opinião pronta, você ganhou ferramentas para pensar melhor. Se esse é o tipo de conteúdo que você valoriza, então se inscreve aqui no Matematizei, compartilhe e apoie o nosso canal. Se puder, você pode apoiar através dos seguintes meios: chave Pix, botão Valeu Demais, nossa loja com produtos aqui do canal e, por fim, nosso clube de membros. Aos membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, continuamos desenvolvendo conteúdos como esse. Na tela final, vou deixar alguns vídeos relacionados a esse tema. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.